Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. Ligados na Tomada, ligado em altíssima tecnologia com Mochi Marques, um parceiraço aqui, meu consultor. Sempre que eu tenho alguma dúvida de tecnologia, IA, qualquer coisa, até drones, eu falo com o meu amigo Mochi aqui do lado. Mochi, super obrigado por estar com a gente no Ligados na Tomada e trazer um pouco dessas novidades de tecnologia. Você acabou de chegar da Califórnia, aliás, dos Estados Unidos, não foi Califórnia, de Atlanta, e tem algumas novidades para trazer para a gente, né? Isso. Seja super bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Então, lá eu tive o prazer de dirigir ao lado, né, do meu sobrinho com um Tesla com FSD lá, o Full Self Driving, né? E é uma experiência impactante, cara. O que ele tinha de autônomo? Qual era esse pacote autônomo? Tudo. Ele tem a última versão. A Tesla, ela solta essas versões, ela vai aprimorando. Então é importante o pessoal entender que tem dois conjuntos, né? O hardware e o software, o computador e o programa. Então, no caso, o carro ele vem embarcado com uma tecnologia de hardware que você só vai trocar se você tiver um recall. Então, os carros mais modernos, eles tendem a ter tecnologias melhores para detecção. E aí você tem o programa eles trocam toda hora. O programa tem atualização. Faz um update, como a gente faz às vezes no celular, atualização do software, é isso? Aliás, esse é outro ponto de alerta, porque se você for olhar o pessoal que faz update, que tem um site que tem isso, o pessoal se inscreve nesse site para ver o que está vindo, né? Você vê que o pessoal não está fazendo update, né? Então tem muito pouca gente fazendo update. E ali tem correções importantes, né? Correções de segurança. E uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é assim: primeiro que existe o fãs demais, né? E aí tem o fanboy e tem o hater. Então, pro fanboy, tudo é maravilhoso. E pro hater, nada presta. Então é legal porque eu fico no meio do caminho aí e eu analiso, falo, pô, isso é bacana, isso funciona, isso não funciona. É porque a gente até conversava nesses dias, antes de você estar aqui com a gente no programa, de tecnologias extremamente avançadas, mas que acabam virando perfumaria, que você não vai ter uma utilidade prática na vida do dia a dia, né? E tem aquelas que trazem realmente segurança, melhora a mobilidade urbana. Dentre essas que você viu, o que realmente a gente pode aproveitar hoje e para o futuro? Porque a gente, quando fala em carros autônomos, tem até uma discussão muito grande sobre legislação e culpabilidade, né, Mochi? Eu entendo assim, como eu não sou nem fã nem hater, eu fico olhando a parte técnica da coisa. Como eu sou desenvolvedor de sistema, eu fico olhando o carro, eu fico, o que o carro está percebendo e que atitude que ele está tomando? Como que o programador lá do outro lado programou isso? Porque as pessoas não entendem que isso é um programa que tem lá do outro lado, e se eles conhecessem o que esse programador conhece, eles confiariam menos no carro. Porque o cara sabe de tal defeito, né? Ele sabe qual é o problema. Então você vê, por exemplo, a gente começou a saímos num condomínio fechado, o condomínio não tinha ninguém na rua, e logo que nós começamos a andar, o carro freou do nada para nada. Não passou um gato, não passou um passarinho, nada. Por quê? Ele não soube explicar. O carro detectou alguma coisa e no painel não mostrou nada. Então tem algumas situações assim, se você olhar um carro desse como sendo um recurso a mais para você guiar, ele é maravilhoso. Agora, se você falar, não, eu confio 100%, isso vai dar certo, é muito perigoso. Então é igual ao nosso carro, por exemplo, você deve ter lá o piloto automático adaptativo. Você está sempre de olho. Então, se entrar algum carro na frente, ele vai fazer o quê? Ele vai frear. Então, você está lá 100 por hora, configurou 100 por hora, o carro vai para 90 na sua frente, ele não vai manter 90? Ele vai manter 90. Aí, nisso, vem o engraçadinho da seta e entra. O que vai acontecer? Ele vai dar aquela freada. Mas você tem que estar esperto. De repente, não está longe o suficiente, você vai ter que tomar uma atitude. A mesma coisa é o Tesla. Então, estou falando do Tesla porque 70% dos carros lá autônomos são Tesla. A mesma coisa é isso, eles têm muitos problemas, tipo de merge lá, de junção de faixa. Vai juntar a faixa, ele tem que ficar atento. Tem hora que o carro quer passar na frente do carro que está lá. Eu vi, assim, muitos erros na internet. Você tomou algum susto? Não, susto não. Foi bem gratificante, assim, foi bem bacana. É uma experiência absurda, cara. E é legal que ele você toca no pedal do acelerador quando você quer que ele avance alguma coisa que ele está muito cauteloso. Então, por exemplo, eu vi um carro
Você pode assumir o controle, na verdade... Não, a qualquer momento. Sim. Inclusive no meio do auto self lá, você coloca a mão e mexe o acelerador. Só que tem hora que, por exemplo, ele parou num cruzamento para tomar uma decisão e estava vindo um carro com a seta ligada para a direita. Eu sabia que o carro ia entrar, mas ele ficou esperando. Provavelmente que ele não detecta a seta do cara. Mas fora isso, o meu cunhado ainda perguntou, você avançaria? Eu falei sim. Por quê? Porque o cara diminuiu. A gente tem um feeling no volante. Você, quando você está dirigindo, você sabe que uma coisa vai acontecer. Se o cara dá seta, senão aquele cara vai fazer besteira. Então aí no caso, o que aconteceu? Ele toca o pé do acelerador, conforme ele faz isso, ele fala pro Tesla, pode ir. O Tesla continua dirigindo sozinho, só que ele com esse acelerador, ele deu o comando e falou assim, pode ir que eu... Passou para sua mão o comando. Eu acho muito interessante hoje, quando a gente fala do que é útil, o que não é útil, tudo isso que você falou. Por exemplo, manter o carro em faixa, você ter uma distância segura do carro vai para frente, você pré-programa isso, né? Você deixa no Cruise Control e põe o Adaptive Cruise Control, que ele mantém a distância. Se o carro freia, você freia, se ele acelera, você vai mais e tal. Mas, e principalmente o Emergency Brake. O grande problema hoje que eu vejo do Emergency Brake, e isso foi um depoimento que eu tive o ano passado aqui, andando com o piloto Jacques Villeneuve, eu estava com ele e com um carro que tinha Emergency Brake na marginal. E de repente, o que esses carros não entendem? Aí eu vou tentar tropicalizar isso para o Brasil, moço, que esse é o grande problema, quando aqui falam, né, que não é para amadores, né, precisa chamar a NASA. Entrou um motoboy, eu não estava naquela faixa expressa. Eu estava na faixa da direita, ali perto da Rebouças, perto do Shopping Eldorado, e um motoboy cruzou a nossa frente, ou seja, ele entendeu aquilo como rota de colisão. A gente que está acostumado, você dá uma diminuidinha, sabe o espaço do cara e passa. Ele freou como se fosse e quase tiver uma colisão traseira. Porque para o cara que está atrás, ele não viu aquele motoboy, ele não sabe o que ia acontecer, e muito menos que você vai dar uma freada brusca. Então eu vejo que algumas coisas precisam ter mais o nosso controle, e outras o carro completa isso. Então por isso que eu sempre falo, quando essa tecnologia dos autônomos ela vai diretamente para a segurança, mas climatizada para o seu país ou para o seu ambiente, que seja controlado ou não, eu acho super válida. Mas não dá para ter aquele carro autônomo para você ficar de braço cruzado dormindo no volante, porque o carro vai te levar para qualquer lugar. Não sei se você concorda com isso, Mochi. Mesmo porque você brincou do dormir no volante, você sabe que ele fica vendo os olhos, né? E tem uma câmerazinha, né? A versão mais nova, você não precisa mais colocar a mão. Eles tiraram isso, só que ele fica olhando se você está olhando para frente. Se você vai olhar para o lado, ele vai te dar um strike lá e vai pedir para você olhar para frente. Óculos escuros você não pode colocar, que ele detecta que colocou, ele quer ver teus olhos. Inclusive, se você estiver cansado, ele vai te avisar. É assim, atualização de software, isso é novidade. Então, essas coisas elas vão acontecer em tudo que a gente está falando aqui, é bom falar, né? Esse programa Sim, claro. É setembro de 2024. Sim. Daqui 2 meses muda tudo. Então, isso está valendo hoje, né? Está valendo com esses últimos updates. Então, assim, eu acho que é isso. Se você, por exemplo, está no Brasil, você tem um cruzamento grande, o farol vai estar aberto, você vai atravessar, só que você não tem espaço do outro lado. O que você faz hoje? Você espera. Só que se você esperar demais, o cara do teu lado vai te comer, não vai? Sim. O que você tem que fazer? Você tem que ficar naquele É o feeling. O feeling de falar É a nossa sintonia fina. Eu acho que os 2, 3 da frente deu uma andadinha, aquele cara vai andar, eu vou caber, porque senão esse cara já está querendo me comer aqui do lado. Então, esse tipo de coisa, esquece. É muito difícil. Você tem algumas situações bem legais. De novo, é difícil falar porque tem muito fanboy que odeia isso. E teve um vídeo na internet, vocês podem ver, de um Tesla saindo de um acidente. Ele está numa faixa, um cara com uma caçamba atrás verde, ele vai entrar, ele dá a seta para entrar e ele entra com tudo. E aí o Tesla, ele não parou. Se fosse qualquer um de nós, você saberia que ele entrar. Primeiro que ele deu seta. Ele entrou de forma errada? Entrou, mas você saberia, você tiraria o pé. O Tesla começou a acelerar. A hora que o cara se joga, ele fica entre as duas faixas, ele faz um negócio absurdamente perfeito, assim, a nível de tecnologia, e consegue parar e não dá o acidente. Aí os fãs falam o quê? Olha como o Tesla é seguro. Aí os haters falam assim, nunca... Entendeu? Então, Entendi. Poxa, numa situação dessa, nenhum de nós teria jogado o carro para cima desse carro verde que entrou. E então, é uma situação que ele se salvou do risco, mas que ele se expôs ao risco sem necessidade.
Mochi, você trabalha muito com tecnologia e eu lembro até na época de eleições, não vamos falar de política aqui, mas eu lembro que você fez uma análise muito interessante sobre urnas, sobre a tecnologia utilizada, o que pode pegar de dados, não, o que pode ser extraviado ou não. E eu queria transportar isso agora para a tecnologia que a gente tem no automóvel e até no celular. As pessoas colocam muito, eu queria saber se isso é fato ou se é fake, que hoje tudo que você utiliza com essa conectividade, com Wi-Fi, com Bluetooth, com a tua rotina, com tracking, com, enfim, até Smart Tag numa mala de viagem para localizar a mala, você está proporcionando uma empresa ter todo o seu database. Sim. Você ter todo aquele... o teu dia a dia, na verdade, como que é o teu protocolo de mobilidade, quais são os seus anseios, que restaurantes que você frequenta, para depois te mandar e te vender aquelas coisas de maneira assertiva. Existe alguma proteção contra esses dados? Alguma coisa que você possa fazer? Ou se você já fizer essa imersão na tecnologia, isso está aberto para todo mundo? Você esquece celular e vai morar numa cabana. Esquece. Há mais de 10 anos atrás, eu entrei no aeroporto para pegar um avião e ele falou assim, seu portão de embarque é o número tal. Eu falei, como é que ele sabe isso? Porque eu tinha recebido um e-mail com o bilhete. Então, assim, tudo é monitorado, tudo. Então, nós dois estamos aqui. Ele sabe que nós dois somos amigos no Instagram. Ele sabe que nós estamos no mesmo GPS durante um determinado tempo. Se eu procurar alguma coisa aqui, é muito provável que você também tenha esse interesse. Ele vai te oferecer. Então, assim, essas tecnologias, esses recursos todos, inclusive eu trabalho com seguro, né, com software para seguro, e a gente usa muito marketing digital. Isso aí, cara, é um universo sem fim. Sem fim. E não tem tudo que você faz, está lá mapeado. O meu carro, ele sabe. O meu carro, assim, o celular, Google, né? Porque o Android Auto é da Google. Então, quando eu estou no carro, eu estou com o Android Auto ligado. A Google sabe onde eu moro, onde eu trabalho, quanto tempo eu fico, qual que é as ruas que eu pego todo dia, qual o mercado que eu faço. Ela sabe que eu estou aqui. Então, se você vai em um mercado, ela sabe que você está no mercado. Aliás, tem um histórico do Google que é bem interessante. Se você ficar vendo onde você andou, até você deu volta no quarteirão, vai aparecer. Tudo é mapeado. A minha preocupação maior não é nem de eles terem os teus dados para te vender produtos, é com a segurança. Esses dados, eles podem ser utilizados também pela bandidagem, ou seja, para fazer um tracking da sua vida, para um crime, para um furto, para um sequestro? De alguma maneira isso está aberto, pode estar aberto para... Não, essas empresas grandes estão, falar assim, Microsoft, Google, Oracle, enfim, essas empresas bem grandes, elas têm bastante proteção contra isso. Só que assim, você tem os dados no celular. Então, se você colocar um aplicativo no celular e isso, você colocar o vírus no celular, esse vírus aí, ele vai realmente, aí ele pode te pegar os dados. Como se fosse um hacker, então, né? Essas empresas, elas têm, já aconteceu, por exemplo, se você procurar na internet, tem o caso do Facebook, por exemplo, que ajudou em eleição, ajudou com dados, etc. Só que é assim, uma empresa grande se associou a outra empresa grande e fizeram acordos ali para troca de dados. Agora, para roubo, como você tem esse medo, aí é aplicativo mesmo, ou um site que você instalou alguma coisa no seu celular e aquilo vai passar dado para você. Porque, como você falou, o Android Auto e Apple CarPlay, eles estão conversando diretamente com o carro e tem tudo o que você está fazendo. A gente vai continuar já, Mochi. Tá, eu vou chamar rapidamente aqui o nosso break, já a gente volta com muita tecnologia e inovação aqui com o Mochi. O cartão Porto Bank é o primeiro e único que zerou o IOF em compras internacionais. Para você zerar os restaurantes da cidade, zerar os museus e galerias. Tudo isso com mais de 1.000 salas VIP pelo mundo e até 3,5 pontos por dólar gasto. Isso é Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com o seu corretor. Estamos de volta com Ligados na Tomada e com soluções integradas da Mochi Soluções Integradas. Por isso está aqui esse personagem que, além de um amigo, é o cara que eu sempre pego a cola da prova em altas tecnologias. Foi com ele, inclusive, Mochi, com você, que eu vi a primeira vez funcionando. Nunca tinha visto um drone
né? Ou seja, o cara tem que ter muita confiança. A gente estava num prédio, 12º, 14º andar, você colocou o drone voando para fora da janela. Eu falei, cara, isso eu não faria. Eu ia numa praia para ele não cair e espatifar em algum lugar. Em cima disso, eu te pergunto, faz uns 3, 4 anos, a gente teve uma febre muito grande de matérias, inclusive aqui na Jovem Pan, programas de grande tecnologia, falando do eVTOL, né? Ou seja, aquele sistema de mobilidade que parece um helicóptero, mas muitas vezes 4 hélices, e que te transporta ou integrado a um carro, mas a mobilidade urbana da cidade. Inclusive a Embraer estava com um projeto muito grande, a gente não escuta mais falar disso. Você acha que isso era uma coisa muito empírica ou pode ser uma realidade nossa, essa mobilidade aérea com o eVTOL? Tudo isso vai ser realidade, querendo ou não, gostando de elétrico ou não, gostando de drone ou não, acabou. Pode chorar. Um dia vai ter o eVTOL. Vai ter e acabou. Então, assim, o que acontece muito é aquele negócio da fantasia. A pessoa que não entende de tecnologia, por exemplo, a Amazon começou a fazer as entregas com drone. Aí todo mundo acha que vai receber na casa dela com drone, e não é assim. Então, só o que a Amazon ganhou de publicidade, agora eu estou falando da Amazon, por exemplo, sobre isso, já valeu. Só que não é como as pessoas pensam que são. Então, no caso, o que vai acontecer com esses casos, por exemplo, do eVTOL? Ele vai começar a substituir algumas coisas que o helicóptero faz. Então você pega no hotel, vai levar o cara para o aeroporto, do hotel vai levar o cara para um outro ponto, para um restaurante que tenha o heliponto, né? Que vai ser, porque você não vai ver isso parar no meio da rua. Então isso vai acontecer. E Dubai, acho que é a cidade que mais está avançada. Eles querem lançar o serviço de táxi aéreo, acho que para 2026, mas aquilo vai ser no começo bem restrito. Eles falam que é o táxi aéreo, mas é o táxi aéreo que vai servir só a determinados pontos. Você não vai pegar isso e comprar um desse e ficar indo para sua casa de campo com ele. Não é assim que funciona. Inclusive é bem interessante, você começa a estudar a tecnologia que tem por trás. Quanto tempo demora para carregar uma bateria dessa, né? O cara fala, eu vou ter um negócio desse e vou levar o cara do hotel até o aeroporto. Chega no aeroporto, eu vou ter que ficar carregando? Não, troca a bateria. Aliás, troca de bateria, tem uma empresa chinesa, acho que é a NIO, ela colocou em diversos pontos já da China um esquema que você para com o seu carro elétrico, o piso sobe, é um padrão já de bateria, eles trocam a bateria e colocam outra bateria. Ela vende o serviço de bateria para você, é bateria as a service. A mesma coisa acontece com esses drones vão parar, troca-se o conjunto de bateria, ele vai fazer outra viagem, não vai ficar parado lá, igual helicóptero, custa. Né? Claro, o custo operacional é alto e muitas vezes inviabiliza nesse momento o negócio. Eu vi uma coisa na China, mas antes, eu queria comentar com você da China, mas antes uma coisa que você falou agora do carro que levanta, troca a bateria. Eu vi algum vídeo falando disso em teste, não sei se foi na Alemanha, não sei se você viu isso, de um carro trafegando numa pista e a própria pista carrega por indução a bateria. Isso vai ser um show, né? Então, isso vai Imagina, você durante a sua mobilidade, você não precisa parar em algum lugar, que hoje um dos grandes gargalos é quando você precisa parar num lugar, procurar um ponto de eletrificação. Agora imagina você ter uma via elétrica. Na verdade, isso é um mapeamento elétrico. Você andar em cima de um trilho invisível, né? E aquilo está carregando o seu carro enquanto caminha. Você chegou a ver isso? Cheguei a ver. Isso não está em produção, que eu saiba, né? Sim, não está. Eu vi sim, é um projeto bem interessante. Então, vai começar a ter muita coisa louca. Vai começar a ter bateria com carga muito rápida. Então, já tem para celulares que carregam em 5 minutos carga total. Os carros, tem uns carros chineses agora que eles fazem carga em 5 minutos, parece que carrega 300 quilômetros de autonomia. Imagina. Em 5 minutos. Em 15 minutos carrega 500. Então, eu estou falando de 5 minutos carregar o que você anda na semana. Claro. Então, isso tudo vai... Aí tem um outro problema que é o valor do carro, né? Porque você vai comprar um carro, isso, como tem muita tecnologia embarcada, é algo que acontece com drone. Se eu vou vender meu drone hoje, o cara vai ver quantos ciclos tem sua bateria e qual recurso que tem teu drone. Porque então você fala assim, não quero mais esse Tesla que você comprou 2023, ele não me interessa mais. Porque ele não tem essa bateria X, ele não tem esse sensor que saiu agora que eu faço o autoparque. Então, esse tipo de coisa vai desvalorizando. Então, a pessoa que compra hoje o elétrico, ela tem que saber que a qualquer momento vai vir alguma coisa disruptiva que vai mudar o cenário completamente. Você falou um ponto bem interessante, que é da entrega do Amazon. Eu vivenciei, Mochi, uma experiência na China, no hotel que eu estava em Shenzhen, a visita que eu fui fazer à fábrica da BYD, a gente estava no hotel, e eu cheguei tarde e o restaurante já estava fechado. Aí liguei para recepcionista, né? Aí pegaram uma das 3, falava inglês.
Aí eu fiz um pedido de um sanduíche, um suco de laranja, né? E, de repente, tocou a campainha do meu quarto. Eu percebi que não tinha campainha. Eu falei, mas tocou aonde isso se não tem campainha? Fui abrir, parecia o filme do Jetson. Robozinho. Tinha um robozinho. Tinha uma base, um robozinho que era assim, era uma base, um cabeça chata, com as coisas em cima da bandeja. A hora que eu tirei, eu vi cada coisa que eu tirava. Eu tirei o sanduíche, tirei o suco, uma luzinha apagava. Ou seja, ele conseguiu detectar que eu já tinha retirado todo o material que eu precisava. Não ficou alguma coisa ali, senão ele não saía ainda. Aí eu tirei. Quando eu voltei para agradecer o robô, ele virou, né? Só virou a cabeça. As rodas já foram para o outro lado. Foi para o elevador. Como não sei, pediu o elevador. Isso. Eu fui atrás dele gravando, que nem um caipira, né? Aí fui atrás dele gravando. Ele desceu, ele passou na frente da recepção e ele já se acoplou do carregador. Eu falei, que isso, como eu sou idiota. Não, e parecia aquele caipira na Disney mesmo, que nunca tinha visto nada. Então, eu acho que essas aplicações que a gente vê na mobilidade urbana, serviço de entregas, quando vai para o lado comercial, ele vai chegar muito mais rápido. Como a gente vê carros, eu vi numa apresentação da CES, que você conhece muito bem, o Consumer Electronics Show de Las Vegas, um caminhão da UPS com um robozinho da Ford. Então a Ford, o caminhão da UPS era da Ford, com uma plataforma levando para o lugar, entregando com uma eficiência absurda, né? E só um motorista ali na frente. Então eu acho que é muito legal quando você vê essa tecnologia trabalhando não para a sua mobilidade somente, né? Mas trabalhando para dinâmica, por exemplo, de entrega ou de trabalho. A gente viu alguns filmes, né? Guerra ao Terror, não lembro qual era o nome, um robô para desarmar uma bomba. Você não coloca em risco, né, a vida de uma pessoa. E falando de drone, em Shenzhen, eu descobri lá, eu não sabia disso, que a DJI é de Shenzhen, a fábrica lá, e eu fui numa loja flagship, que tem tudo. E como a gente falava de drone, eu vi um drone que custava coisa de 100, 150 mil dólares, que tem sido usado no agronegócio. Eu escrevi, drone e agricultura. Olha só, estamos em sintonia. Um drone absurdamente grande e que ele consegue, ele fotografa, ele grava e ele consegue perceber no terreno exatamente o circuito que alguém vai pré-programar, não é isso? Do que ele vai fazer ou para jogar um fertilizante ou um antipraga ou saber como que está a colheita. Isso, vamos lá. Bastante coisa. Primeiro, eu queria aproveitar para dizer como que eu, Mocha, acredito que vai ser o FSD do futuro, o carro autônomo do futuro. O que é FSD? O Full Self-Driving. Full Self-Driving. Do futuro. O Autopilot, pessoal, porque não é o Autopilot. Sim. Eu acredito que isso só vai funcionar quando todos forem autônomos. Não tem mais ser humano dirigindo, porque o ser humano ele faz coisa que o carro não está prevendo. Então o que acontece com o seu robozinho lá que foi levar a coisa no seu quarto é que ele se comunica com o elevador. Existe um software nele que está se comunicando, que manda o elevador subir, o elevador abre a porta, avisa que abre a porta, o sensor detecta, ele entra. Então existe uma integração de software rodando que você não está vendo. Nos carros a mesma coisa. Você imagina todo mundo com autopilot rodando, o carro para mudar de faixa, ele avisa que vai mudar de faixa, ele pede autorização. O carro que está atrás... Ou seja, eles se conversam, né? O ideal seria, né? Sim. E outra coisa, as pistas teriam sensores para isso. Não hoje. Hoje se depende do quê? Do visual. Então ele tem um esquema lá de laser, de ultrassom, de um monte de coisa que a Tesla foi reduzindo. Lembra que antes ficava aquele chapéu enorme no carro? Sim. Então hoje eles foram reduzindo aquilo, mas depende de um monte de sensor. Imagina a pista preparada para isso, com sensores de faixas, etc. E os carros totalmente autônomos, aí vai dar certo. Então no caso dos drones, o que acontece? O drone agrícola já é uma realidade há muitos anos. E você tem drone aí que você comentou de 100 mil dólares, tem drone no Brasil que chega a 1 milhão. E são drones absurdamente grandes. E eles fazem... Esses grandes que você viu, normalmente ele é para pulverização. Os fotográficos que vai fazer o exame terreno e tal, eles são menores. Então esses grandões é para isso, é para colocar fertilizante ali, etc. Não sei, não entendo disso, né? Mas ele vai fazer essa passagem, vai pulverizar, volta, recarrega sozinho, volta sozinho. No caso do drone fotográfico, e assim, drone é tudo que não tem piloto, inclusive aviãozinho.
Tá? Tudo que não tem piloto, a gente acha que drones são só aqueles quadricópteros, né? Mas tudo é drone. Não tem piloto, é drone. Então ele vai sair e vai fazer todo o caminho do seu terreno. Você vai dizer qual que é a sua área da sua fazenda ali. E ele vai fazer todo o mapeamento. E ele vai fazer isso de tempos em tempos. Você vai ver como é que está crescendo, onde é que está tendo problema. A gente tem drone, por exemplo, que aí já em formato de avião, que ele anda mais de 80 a 100 km em cima de terminais de alta tensão, onde ele vai vendo onde tem aquecimento. Ele vai com uma câmera térmica, ele fala, cara, nesse problema aqui no quilômetro 32,5, estamos tendo problema de aquecimento. Aí o cara vai lá pontualmente e acerta aquele problema. Então, assim, tem muitas aplicações, né? E na agricultura já está bem avançado há bastante tempo. Dentro de um carro hoje no Brasil, você que é um cara que sempre viaja lá para fora e está sempre antenado com essas novas tecnologias, o que você sente falta? O que poderia ter nesse momento para a gente aqui no Brasil que fosse realmente útil e que ainda não chegou por aqui? Esse autopilot seria legal. Mas é ruim porque, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos e eu não consigo alugar um carro com autopilot. Ninguém consegue. A locadora desabilita. Primeiro que ela não vai pagar os $100 mensais do serviço, que você paga por isso. Depois que ela também não vai assumir o risco de você vai lá para uma Hertz, por exemplo, uma Alamo, e você vai alugar o carro. E aí você responsabilidade também, né? Então, porque aí passa a ser compartilhado, porque ela te forneceu o carro, então você tem o problema da Tesla, da Hertz, ou da Alamo, do condutor, e mais o teu. Então aí ela passa a ser coparticipante na responsabilidade. Então esse é o problema. Então isso é ruim. Então eu sou um cara que eu uso ao máximo. Aliás, é engraçado que você vê várias pessoas, não são 2, 3, são vários caras nos Estados Unidos que tem isso, que a mulher fala assim, eu não uso isso nem a pau. Ele é louco, eu não vou pôr a mão nisso. Porque são pessoas que não gostam da tecnologia. E normalmente o cara gosta, comprou o carro, a mulher fala, cara, desliga tudo que eu vou dirigindo normal. E já não gosta que quando solta o acelerador ele já começa a frear, né? Já não gosta nem disso. É one pedal drive, né? Então eu sinto falta de tudo, né, cara? De tudo. Porque tudo que é legal, tudo que é bom, para mim faz falta, que eu gosto de muita tecnologia. Eu ponho tecnologia em tudo. Então, óbvio, que eu gostaria de ter vindo para cá, e você não vai dormir no volante, mas você vai ter uma direção mais sossegada. Sim. Uma hora ou outra você vai fazer uns acertos, mas você vai ter um outro tipo, né? Eu pego o trânsito todo dia. Legal. Mochi, a gente tinha mais assuntos para lidar aqui, você tem que voltar aqui no programa para a gente conseguir. É infinito, né? É que nem evolução tecnológica, mas quero te agradecer muito a presença aqui hoje e saber onde as pessoas te encontram. Você está na rede social, o nome da empresa, como que a gente pode te ajudar e você ajudar a gente aí nesse mundo todo conectado. A minha empresa mesma desenvolve sistema para corretores, assessoria e seguradoras na área de seguros, né? Então é moshe.com.br, esse é o site da empresa. E a rede social? A rede social eu posto... Para ver você brincando com drone, você andando de Tesla. Aí você tem o meu Instagram, que eu ultimamente tenho usado mais, que é o Mochi Marques, né? É o que eu mais tenho utilizado. A gente sempre fala, o jornalista tem isso. Mais uma última pergunta, o Fagner aqui falando que tem que encerrar, mas tem mais uminha só. Por que a Tesla não chegou no Brasil? Por que a gente não tem Tesla no Brasil? Tem um representante, mas a Tesla de verdade não veio para o Brasil. Algum motivo, Mochi? Não sei. Sinceramente eu não sei. Aí não é minha área, não... O que eu sei é assim, ela no Brasil ela passaria a ter N outros problemas que ela não tem na Europa. O Elon Musk principalmente, né, nesse problema, nesse momento. Então também tem esse fator, mas o fator X da coisa, né? Nossa, essa é boa, o fator X. Mas aqui ela vai encontrar os motoboys, né? Também. E vai ter que desenvolver muito mais coisa do que simplesmente mandar os caras pro espaço. Mochi, super obrigado por ter você com a gente aqui, trazer todas essas novidades tecnológicas. Queremos mais vezes você trazendo aqui essa tecnologia toda, inteligência artificial, mas você continua ligado que já às 4 da tarde tem o Máquinas na Pan com tudo isso e muito mais. Valeu, gente! Ligados na tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.